hardships and pressures and stress. Nós passamos por tribulações, por pressões e por estresse. It was humanly impossible. E humanamente é impossível suportar. We actually gave up, he says. Ele disse, né, normalmente nós desistimos. Emotionally, they expected to die. Emocionalmente, eles esperam a morte. But there was one thing he really wanted his fellow believers to know. Mas há uma coisa que ele realmente queria que seus colegas soubessem, que seus seguidores soubessem. Their confidence was based on the resurrection. Que a confiança é baseada na ressurreição. God who raises the dead. Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou dos mortos. So no question, God has the power to deliver past, present, future. E não há nenhum questionamento nisso. Deus é aquele que liberta o nosso passado, que liberta agora no presente e que vai libertar também no futuro. A close friend of mine in Iran lived through this. Um amigo meu no Irã passou por uma situação semelhante. When the Islamic Revolution happened, there was terrible persecution that broke out. Quando a Revolução Islâmica aconteceu, iniciou-se uma terrível perseguição. Expatriate missionaries were forced to leave. Missionários foram expulsos do país. Pastors were beheaded, hung, shot, stabbed. Pastores foram decapitados, enforcados, assassinados a tiros e esfaqueados. Only about 3,000 converts in the country at the time. Cerca de 3.000 convertidos naquela época. Most of them went underground. Muitos deles se reunindo clandestinamente. This friend of mine was not a convert. He was an ethnic background Christian. Esse meu amigo, ele não era convertido, mas ele vinha de uma família cristã. So he continued to pastor his church, but secretly he worked with Muslims who were seeking about Jesus. Depois ele se converteu e pastoreou uma igreja clandestina, mas o que ele gostava era compartilhar de Jesus para os muçulmanos. He knew the potential cost. Ele sabia o custo potencial disso. And one night it finally happened. E finalmente então uma noite aconteceu. The secret police came to his home. A polícia secreta foi à casa dele. And said, "Bring nothing with you. We're taking you." E a polícia disse a ele, não traga nada com você, venha conosco. Before they blindfolded him, antes de vendar os olhos dele, he and his wife looked at each other. Ele e a mulher trocaram um olhar. They thought probably the last time on this earth. Provavelmente eles pensaram que seria a última vez que eles se veriam. So they said goodbye and told each other they loved him. E eles então disseram adeus e disseram um ao outro que o amavam. The next 72 hours were the most weary, confusing, harsh ordeal he ever went through. E as 72 horas seguintes foram as mais estranhas, terríveis e opressoras na vida dele. No food, no water, and his eyes closed the whole time. Sem comida, sem nada para beber e com os olhos fechados todo o tempo. Not allowed to sleep. Sem permissão, inclusive, para dormir. Constant interrogation, questions. Constantemente interrogado. He said, "I had no answers. I didn't know what to say." E ele disse, eu não tenho respostas, eu não sei nem o que falar. But he said, "A miracle happened." Mas ele me disse que um milagre aconteceu. I just opened my mouth. Eu simplesmente abri a minha boca. And for every question, the Holy Spirit gave me an answer. E para cada pergunta, o Espírito Santo me dava uma resposta. And finally, my interrogators gave up. E finalmente, então, aqueles que me interrogaram desistiram disso. They took off the blindfold and said, "Go home." Eles tiraram as minhas vendas e disseram, vai para casa. I learned, he said, as I never had ever before, to rely only on God. E ele me disse que nunca aprendeu de uma maneira tão intensa a confiar não nele, mas sim em Deus. I think of an Iraqi pastor
who had a similar experience. Há também a história de um pastor iraquiano com uma situação semelhante. From human standards, it didn't turn out quite so nice. Para nosso entendimento, não é uma coisa muito interessante de ouvir. After the Iraq War, he went back to his hometown of Mosul. Depois da guerra do Iraque, ele retornou à sua cidade, Mossul. Mosul is one of the hotbeds of Islamic extremism still in Iraq. Essa cidade de Mossul é uma das piores, onde os extremistas muçulmanos são bastante ativos. But this man decided, I'm going to start a little church in my home and see where it goes. Mas esse homem decidiu iniciar uma igreja na cidade dele e ver até onde isso iria. His neighbors of Christian and Muslim background began to come. Os vizinhos dele eram cristãos e também muçulmanos iam à igreja e acabavam se convertendo. And over the months, so many came to Jesus that he was able to find a building and open a new church. E depois de alguns meses, eram tantas pessoas convertidas que ele decidiu então procurar um lugar para estabelecer de fato a igreja. It was the Sunday morning of the dedication of this new church, and he was driving around to pick up people. E então, no culto de domingo, quando ele iria dedicar o templo a Deus, ele estava se dirigindo à igreja, levando algumas pessoas no carro. Desculpem, ele estava dirigindo sozinho no carro, indo pegar pessoas. And the threats that had been happening over the phone and on the windshield of his car finally were fulfilled. E ele já tinha recebido ameaças por telefone e também por mensagens que eram deixadas na janela do carro dele. Shots rang out and he was wounded in 3 places with 3 bullets. Então 3 tiros foram disparados e os 3 tiros atingiram esse pastor. For another day or so, they weren't sure he would live. E nos dias seguintes, nem os médicos sabiam se ele iria sobreviver ao ataque. And then the doctors concluded, he's paralyzed from the waist down, he'll never walk again. Então os médicos concluíram que ele iria ficar paralisado da cintura para baixo e não voltaria mais a andar. A doctor friend of mine went to visit him as soon as she heard the news. E uma médica amiga minha, assim que soube da notícia, foi visitá-lo no hospital. She talked with his doctors and then she went into his hospital room. Ela conversou com os médicos e então foi ao quarto dele. She said, "Pastor, you know what the medical reports look like?" Ela disse, pastor, o senhor sabe o que os relatórios médicos dizem a seu respeito? "Yes, I know," he said. Ele disse, sim, eu sei. "They say I will never walk again." Ele disse, eu sei que eu não vou mais andar. And then he looked up at her and he said, "You know, if they cut off my legs, I'll still use my arms for Jesus." Mas então ele olhou bem nos olhos da médica e disse, mesmo que eles decepem as minhas pernas, eu ainda tenho os meus braços para trabalhar para Jesus. "If they cut off my arms, I'll use my tongue for Jesus." E se eles cortarem os meus braços, eu tenho a minha boca, a minha língua para falar de Jesus. "If they cut out my tongue, my heart will still beat for Jesus." E se cortarem ainda assim a minha língua, eu tenho meu coração que baterá ainda por Jesus. That pastor learned to trust Jesus. Aquele pastor aprendeu a confiar em Jesus. He's now still preaching from a wheelchair. Ele ainda prega na cadeira de rodas. The third cycle in this passage is one of the most exciting. E o terceiro ciclo nessa passagem de Coríntios é uma das mais entusiasmantes. It's the prayer cycle. É o ciclo da oração. We all know when our prayers get answered, there's lots of thanksgiving. Eu e você sabemos que quando as nossas orações são respondidas, nós somos gratos por isso. And this motivates more intercession. E isso motiva a orarmos mais. So it's a clear cycle. We suffer, E há um ciclo muito claro nisso. Nós sofremos, we're comforted, somos consolados, we learn to trust God, not ourselves, aprendemos a confiar em Deus e não em nós mesmos. and the prayer comes in thanksgiving and ongoing intercession. Então as orações vêm e a gratidão e também de novo a intercessão recomeça. But sometimes we forget when we pray for Christians under persecution Mas algumas vezes nós nos esquecemos quando oramos pela igreja perseguida
The prayer doesn't necessarily stop the persecution. Que a oração necessariamente não faz com que a perseguição pare. It actually keeps it going. Na verdade, a oração faz com que ela continue. Because persecution happens when people are coming to Jesus. Porque a perseguição acontece